Uma boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco, esteja em todos os corações que estão espalhados por toda a terra. Que Deus nos abençoe, também o nosso Pai Criador Celestial, que abençoe a todos os seus filhos na face da terra e no mundo astral. Todo seja abençoado pelo Pai Maior. E hoje nós vamos falar num tema muito bom, vamos falar de Jesus. Mas antes eu queria fazer a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos quem nos tem ofendido. Não deixe nós cair em tentação, mas livra, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, Senhor. Vai ser um tema muito bom, porque não poderia ser diferente. Hoje é o aniversário do nosso mestre. Amanhã, né? Hoje é véspera do aniversário do nosso mestre da terra, nosso diretor maior, e é muito importante, muita alegria em nossos corações, porque se Jesus não tivesse vindo à terra, nós não estávamos aqui. Nós estávamos muito longe ainda na nossa evolução, porque ele veio trazer o roteiro de luzes para toda a humanidade, que é os seus ensinamentos do Evangelho. Então vamos lá. Com o nascimento de Jesus, há como que uma comunhão direta do céu com a terra. E admirável revelações perfumam as almas. E Jesus, o enviado de Deus, oferece aos seres humanos toda a grandeza do seu amor, da sua sabedoria e da sua misericórdia. Apenas que nós ainda temos longe para compreender quem é Jesus. E muito longe de seguir a sua doutrina toda de amor. Aos corações abre-se nova corrente de esperança. E a humanidade, na manjedoura, no Tabor e no Calvário, sente as manifestações da vida celeste, sublime, em sua gloriosa espiritualidade. Então vejamos bem que são três encontros que Jesus teve na terra que nunca mais vai se apagar na face da terra, nunca mais. Vai ficar registrado pela eternidade afora, essas três passagens de Jesus. Primeiro foi na manjedoura. Quando Jesus veio nascer na manjedoura, veio uma corte celestiais de anjos como nunca veio na terra, acompanhar o nascimento de Jesus. Que os pastoreiros registraram essa falange de espírito porque eles tinham mediunidade. Esse foi um registro que nunca mais vai se apagar. Jesus veio na manjedoura, podia vir num palácio mais rico da terra, veio dar o exemplo e o modelo para nós. Nascer, crescer dentro de um panorama diferente, porque veio nascer na humildade. Ajudar os estropiados da terra, ajudar os carentes, ajudar os doentes, ajudar os pobres. Sempre ajudou, desde que ele assumiu o planeta Terra, continua ajudando, está ajudando e continua ajudando pela eternidade, porque nós temos muito carente e muito pequeno na nossa evolução espiritual. Por isso precisamos muito de Jesus todos os momentos de nossas vidas. Então na manjedoura foi o primeiro registro. O segundo encontro foi com ele recebeu dois profetas do Antigo Testamento, Moisés e Elias.
Ele levou 3 apóstolos juntos no alto Monte Tabor. É outro encontro que nunca mais vai se apagar. E lá ele tem uma reunião de materialização. Com os 3 apóstolos, João, Pedro e Tiago, que foram testemunha ocular para assistir essa reunião. Ele falando com os 2 profetas, com Elias e com Moisés. Esses apóstolos estavam presentes, ouvindo, viram e ouviram esse encontro. Foi muito extraordinário. E Jesus era tão fantástico que ainda falou para eles, estavam descendo de volta, falou assim, não conte para ninguém enquanto eu estiver junto aqui no corpo com vocês. Quando eu for para o mundo espiritual, quando eu for para o Pai, daí vocês podem contar esse encontro aí. E está registrado. Nunca mais vai se apagar. E no Calvário também foi muito difícil, porque todos perseguindo ele, a maioria crucificaram. Vejamos bem a grandeza dessa alma. E ele ressuscitou o 3º dia. Mostrou para nós que não existe a morte, gente. Não existe a morte do corpo físico. Ele ressuscitou o 3º dia. E foi e ficou com os apóstolos por 40 dias ainda, comendo pães e peixe. E depois se manifestou no dia do Pentecoste. Ele falou que ia ter essa reunião. Depois ele foi aos céus. Então, é tão interessante se nós ver a grandeza de Jesus. Jesus o corpo dele não morreu. Todo ser humano na face da terra, todos, são enterrados os restos mortais. Todos os seres humanos da terra é enterrado os restos mortais. E Jesus não. Jesus não foi enterrado os restos mortais, porque ele ressuscitou com o mesmo corpo que ele tinha. Então ele não passou pela corrupção, não foi corrompido o corpo dele. Então ele não precisava enterrar os restos mortais, porque ele não tinha. Porque os restos mortais nós temos que é o nosso corpo animal, físico. Esse vai ter que enterrar. Esse sim, esse resto. Jesus não tinha resto. Jesus é a essência divina. Por isso que é essa grandeza que nós ainda não compreendemos direito. Aos corações abre-se nova torrente de esperança. E a humanidade, na manjedoura, no Tabor, no Calvário, sente então essa gloriosa vida na sua essência divina. Com o tesouro dos seus exemplos, deixa as suas palavras. Vejamos bem. Com o tesouro dos seus exemplos e das suas palavras, deixa o Mestre entre os homens a sua boa nova. O Evangelho do Cristo é todas as filosofias que procuram aprimorar o espírito e os homens aqui na terra, na mais alta vibrações do amor e nas suas mais altas inspirações. A filosofia de Jesus é a maior filosofia da face da terra, para nós praticarmos para ser felizes. Então, por isso, que deixou a verdadeira filosofia, que é toda de amor, de caridade, de misericórdia, de benevolência, de perdão, de esperança, de humildade, de fraternidade. Tudo isso Jesus deixou para nós aqui na terra. Vamos lá. Com o tesouro dos seus exemplos, das suas palavras, deixa o Mestre entre os homens a sua boa nova. O Evangelho do Cristo é a tua filosofia verdadeira de amor. Jesus foi a manifestação do amor de Deus e a personificação, o exemplo de sua bondade infinita. Jesus nunca condenou ninguém, Jesus nunca expulsou ninguém, Jesus ajudou todos os estropiados da terra. Este é o nosso Mestre verdadeiro. Não temos outro modelo para seguir se não for Jesus Cristo. Vamos lá. Emissário do Pai. Manteve-se fiel a Deus até o fim. Mensageiro da luz imortal, escolheu o coração amoroso de Madalena.
para espalhar na terra as primeiras alegrias da ressurreição. A primeira pessoa que Jesus apareceu na sua ressurreição, do lado do túmulo, que chegou às 3 Maria, ele apareceu para Madalena e falou para Madalena: vai e avisa meus apóstolos, meus discípulos, que eu não morri, que eu vou falar com eles daqui mais um tempinho, umas horas, eu vou me encontrar com todos eles. Vai e fala para eles. A Madalena saiu correndo, gritando a voz da ressurreição. Chegou nos apóstolos gritando: o mestre não morreu, o mestre não... porque estava tudo muito triste, porque o mestre tinha morrido. E ela foi a voz da ressurreição na terra. Vejamos bem que transformação que teve essa alma, que Jesus depois foi seguir Jesus toda a sua vida, o resto da existência na terra, e foi ajudar os leprosos. E no fim da vida ainda morreu leprosa. Isso é uma alma que deu testemunho para nós. Vamos lá. Modelo dos bens eternos, precisando de mais irmãos para colaborar com seus seguidores sinceros, busca Saulo de Tarso, que é Paulo, depois foi botado, ele era Saulo no início, depois teve o nome mudado para Paulo, Paulo de Tarso. O perseguidor transformou no amigo incondicional. Como Jesus é bondoso, um homem que perseguia os cristãos, matava, e ele buscou, falou: Paulo, você é um vaso escolhido, vem me ajudar, rapaz. O que você está fazendo? E Paulo, então, foi conhecer Jesus, né? Vamos lá. Coordenador da evolução terrestre, necessitando dos trabalhadores para as missões especialíssimas, espiritualizadas, procura os Ananias da fé, os Estevos do trabalho e os Barnabés anônimos da cooperação. O Estevão foi um dos maiores trabalhadores do cristianismo nascente. O Estevão foi fantástico. Tem um livro de umas 600 páginas que é Paulo e Estevão. Conta toda a vida do Estevão e de Paulo. É muito bonito esse livro. E ele todo mundo invejava, tinha uma inveja doida do Estevão, porque ninguém orava, era um orador que nem ele. Ele era fantástico. No fim, apedrejaram ele, o Paulo mandou apedrejar e matar o próprio Estevão, que ia ser o cunhado dele, que era noivo da Abigail, que era noivo que era irmão da Abigail, que era noiva do Paulo. Daí ela não casou com o Paulo, porque ela viu o Paulo fazer aquilo com o irmão, ela ficou tão triste, tão aborrecida, não casou mais também, e nem o Paulo nem ela não casaram. E ela depois, no fim, foi os anjos da guarda do Paulo, ela e Estevão. Isso é muito bonita, essa história. Quem lê essa história nunca mais vai esquecer, porque é muito linda. Então, o Paulo foi o maior trabalhador do cristianismo nascente, foi Paulo. Todos os apóstolos, ele até mais trabalhou. Ele trabalhou em vários lugares e foi morrer em Roma, né? Que Paulo, na verdade, era romano. Ele viveu lá na Palestina, lá nos judeus, mas ele era fantástico. Vamos lá. Missionário. Jesus, missionário infadigável da redenção humana, foi sempre e ainda é o maior servidor dos homens de todos os tempos e civilizações da terra. O maior servidor de todos os tempos, de todos os seres humanos na face da terra, Jesus. Missionário sempre e continua sendo. Jesus, o grande doador. Eu acho tão bonita essas frases porque mostra a grandeza do Cristo, gente, para nós. Jesus, o grande doador. Ele não era médico, levantou paralítico, ressuscitou, restaurou leprosos, usando o divino poder do amor. O amor cura tudo, gente. Tudo.
todo tipo de doença na face da terra. O amor cura tudo. Mas precisa ter esse amor. Mas quem tinha esse amor? Só Jesus. Esse amor puro, essa essência divina, é só Jesus. Nós estamos longe, muito longe, de ter esse amor para conosco mesmo. Nós não te amamos nem nós mesmos. Achou um monte de defeito em nós, né? Somos infelizes muitas das vezes, não se conformamos com a vida que temos. Um reclama porque é rico demais, outro reclama porque é pobre demais. Outro reclama porque é magro, outro reclama porque é gordo. Outro reclama porque come muito, outro reclama porque come pouco. Mas nós somos eternos reclamadores. Reclamamos do tempo, do frio, do calor, do vento, da chuva, do sol, de tudo. Como é que nós podemos ter um amor no coração verdadeiro? Não temos. Nós temos que ainda burilar nossa alma nessa caminhada. Jesus não era advogado, elegeu seu supremo defensor de todos os injustiçados do mundo. Jesus é o nosso libertador, o nosso advogado. Sempre está nos defendendo. Foi ajudar até os espíritos que estavam em prisão. Lá em capítulo 3 do Pedro falou que Jesus foi pregar os espíritos em prisão e soltá-los eles da prisão para voltar para a terra, reencarnar de novo, crescer e chegar à perfeição um dia. Jesus é o advogado dos espíritos, o advogado dos homens. Esse é o nosso mestre. Não possuía fazenda, estabeleceu novo reino na terra. Para fazer a caridade não precisa ser rico, gente. Tem que ser bom. Tem que ser educado, disciplinado. Esse é o verdadeiro cristão. Não precisa ter riqueza. Para que riqueza? Nós não somos dono de nada. Tudo não é nosso, é emprestado só temporariamente. Veja bem, não improvisava festas e consolou os tristes e reergueu o bom ânimo das almas desesperadas. Jesus não improvisava festa, não dava uísque. Quando ele transformou água em vinho, o vinho que ele transformou era um licor, não era vinho de álcool não, gente. Era um licor muito gostoso, porque Jesus não dava bebida, cumilância, essas coisas. Jesus não precisava disso. Jesus ajudava espiritualmente, principalmente os mais carentes que ele ajudava. E não tem coisa melhor que você ajudar um bem carente, porque ele não vai esquecer fácil. Quanto mais carente, quanto que nós ajudarmos mais carente, mais eles vão lembrar de nós. Aqui no mundo espiritual, esses carentes que nós socorremos aqui, o dia que nós formos para o mundo espiritual, eles estão lá esperando nós. Ele não pode nem ser tão bom ainda, mas eles amam, eles gostam de nós e vão nos receber lá. E se nós não ajudar, não podemos nem ir onde eles estão, porque às vezes são tão ainda duros de coração que nem recebem nós, mas se nós ajudar, eles vão receber, porque a caridade não tem nesse mundo que paga a caridade. Não era professor consagrado e fez-se mestre da evolução e do aprimoramento da humanidade. Veja que coisa mais linda. Não era doutor da lei, criou a universidade sublime do bem para todos os homens e todos os espíritos de boa vontade, pela eternidade afora. Não é? Vejamos bem. Ele não era doutor da lei, mas criou a universidade sublime do bem na terra. Essa universidade é para os milênios aqui. Nós estamos estudando nessa universidade que Jesus deixou e vamos para muitos milênios estudar. Porque essa é um estudo inesgotável, não vai se esgotar nunca. Por isso que um dia um cientista escutar que ele falou que Jesus não podia ser um mestre, ser Jesus, porque ele era analfabeto. Ele era um filho de carpinteiro. Como é que ele podia ser esse espírito dessa grandeza, se ele nem estudou, era analfabeto? Veja a pequenez do ser humano, porque não conhece Jesus. Jesus não estudou aqui mesmo, não precisava. Ele criou aqui a universidade do bem, gente. Porque Jesus, ele é doutor de milênios, sem conta. Isso ele fez em outros planetas. Milhares de anos, luzes. Ele está na nossa frente. Por isso que nem corpo ele não tinha aqui. Ele veio se materializar aqui para viver entre nós. Mas ele deu o modelo. A Maria ficou grávida.
carregou a gravidez 9 meses, ele nasceu, cresceu, trabalhou, mas não precisava estudar. E nem comer comida material, porque não precisava. Ele era na nossa frente milhões de anos. Nós temos que entender quem é Jesus. Nós não entendemos ainda. Mas vamos entender com o tempo. Vejamos bem. Padecendo da amargura, reconfortou a muitos, sempre. Nunca baixou a cabeça, nunca. Sempre ajudando, sem parar, dia e noite. Não tinha nenhuma pedra para reclinar a cabeça. Foi o que a raposa tem os seus covis, as árvores têm os seus ninhos. Ele não tinha onde reclinar a cabeça. Esse é o mestre. Trabalhou dia e noite no nosso benefício e está trabalhando. Tolerando aflições, semeou a fé e a coragem. Sempre. Sempre semeou a fé e a coragem. Em todos os corações. Quem quisesse escutar ele. Ferido, curou as chagas morais do povo. Veja bem. Feriram ele, mas ele curou a nossa chaga e continua curando. Supliciado, expediu a mensagem do perdão e do amor em todas as direções. Não é? Bateram, prenderam, fizeram de tudo com Jesus. Ele nunca deixou de ajudar as pessoas. Nunca. Vencido na cruz, revelou a vitória da vida eterna em plena e gloriosa ressurreição, renovando os destinos das nações e santificando o caminho dos povos. Esse é o Jesus, sempre ajudando as nações, renovando os destinos das nações e santificando ainda o caminho do justo. Não temos que reclamar. Reclamar de quem? Ele não era, portanto, rico. Nós sabemos, ele nasceu numa manjedoura. Ele nunca teve lugar nem para na cabeça. Ele não teve castelo, não teve nada, nem se envolveu, porque ele é dono de tudo isso. Ele não quis porque ele não precisava. Ele era a pessoa mais feliz na face da terra, mais inteligente, mais sábio, tudo. E não precisava de riqueza. Ele não era rico, mas engrandeceu, encheu os celeiros do século, de bondade, de amor, de luzes. Não era, portanto, rico, engrandeceu o celeiro dos séculos, da lei de justiça, do amor e da caridade. Que mais praticou a lei do amor na terra e viveu, porque ele era o amor. Ele é o amor verdadeiro. Se nós temos um diretor, um governador, um mestre da grandeza de Jesus conosco na terra, não podemos reclamar de nada, gente. E tem mais uma. O leme dessa embarcação está na mão de Jesus. Ele vai levar nós em porto seguro, com certeza. Ele vai levar nós a Deus. Ele não falou que das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá? E não se perderá mesmo, porque todo Jesus vai levar a Deus. Vai ter o tempo, porque nós também temos que fazer a nossa parte. Mas a ajuda dele nunca vai faltar. Cristo nasceu. Aonde e quando? Agora é outra questão que nós temos que fazer uma reflexão conosco mesmo, fazer uma pergunta para nós mesmos. Jesus já nasceu dentro de mim? Jesus já nasceu dentro de você? Ou ainda não nasceu? Queremos que Jesus venha buscar nós. Mas sabe que Jesus nasceu dentro de nós? Nós estamos cumprindo aquilo que Jesus deixou para nós cumprir? Amar o próximo como a nós mesmos e Deus sobre todas as coisas? Nós nem amamos nem a nós mesmos, vamos amar o próximo. O próximo é a humanidade, gente. Por isso que Jesus não nasceu dentro de nós. E vai demorar, talvez, muitos séculos. Os próprios apóstolos, Jesus não nasceu dentro dele no mesmo dia. Eu achei que quando Jesus ia convidar os seguidores dele, lá os pescadores, Pedro, Tiago, João, tudo, e aquelas pessoas que ele foi encontrando pelo caminho, eu achei que quando Jesus chamava, já nascia dentro deles. Erro meu. Jesus não nasceu na mesma hora para todos, nem no mesmo dia, nem na mesma época, nem no mesmo lugar. Jesus foi nascendo em lugar diferente. Vamos ver aqui.
Se nós pedíssemos testemunho de algumas personagens que figuram na esfera cristã como astro de primeira grandeza, que eram os apóstolos, que eram os seguidores de Jesus, astro de primeira grandeza. Se nós perguntássemos a Paulo, aonde Jesus nasceu para você, Paulo? Ele ia dizer, Jesus nasceu na estrada de Damasco. Quando eu ia perseguir os cristãos lá, perseguir Ananias, matar Ananias e os cristãos que estavam seguindo com ele, porque eles pregavam Jesus Cristo. E eu era perseguidor. Quando eu estava no caminho, a cavalo, com um soldado, Jesus aparece para Paulo e ele cai do cavalo, cai na areia quente no deserto. Cego. Ficou cego. A luz de Jesus é tão grande, tão forte, que ele ficou cego. Jesus falou, Paulo, você vai até Damasco, vai lá na casa de Ananias, que ele vai te curar tuas vistas, os teus companheiros, os teus soldados vão te levar até lá, ele vai te curar tuas vistas, você vai me seguir. Você é um vaso escolhido, Paulo. Por que está perseguindo os meus discípulos? E Paulo foi, enxergou, fugiu de lá para não poder mais voltar para o Sinédrio lá, foi para o deserto, ficou muitos anos lá meditando, se preparando para depois trabalhar a benefício da humanidade. Paulo era fantástico. Indagamos de Madalena. Quando nasceu Jesus, ela nos informará. Jesus nasceu em Betânia, certa vez em que sua voz, ungida de pureza e santidade, despertou em mim a sensação de uma vida nova. Naquele momento, ele nasceu em mim e eu nele. Nunca mais me separei dele. Porque ninguém fez o que Jesus fez para mim. Quando eu escutei a voz dele, era o suficiente para seguir ele o resto da minha vida. Ouçamos o depoimento de Pedro e o nascimento do Senhor. E ele assim pronunciará. Jesus nasceu no pátio de Pilato. Quando prenderam Jesus, eles foram no pátio de Pilato aguardar os desfechos lá. E Jesus tinha falado para Pedro, você vai me negar 3 vezes, Pedro, antes do galo cantar pela 3ª vez. Ele estava lá à noite, veio as empregadas lá do Sinédrio, os empregados pediu para o Pedro, você é um dos galileus, né? Você andava com ele. Eu nem conheço esse homem, nunca vi. E negou 3 vezes. Quando ele negou a 3ª vez, o galo cantou. Daí ele lembrou que ele falou para Jesus que nunca ia negar Jesus. E Jesus falou, numa viagem, falou assim, Pedro, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Ele falou, não, Senhor. Ele começou a chorar. Não, Senhor, nunca vou te negar na minha vida. Nunca. Jamais. Eu morro contigo, mas não vou te negar. Quando ele estava negando Jesus 3 vezes. Ele como era doído, né? Daí, quando o galo cantou, ele saiu correndo, disparado. Naquele momento, Jesus nasceu dentro dele. Lá no pátio de Pilato. Nunca mais se separou. Nem a maldade dos homens conseguiram tirar Pedro do caminho. Ele sentiu o poder e a força de Jesus dentro dele, com uma força espetacular. E foi crucificado em Roma, de cabeça para baixo. Que quando ele ia crucificar ele falou assim, pode me crucificar, mas não como mestre. Crucifique cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ser crucificado como Jesus. Olha que coisa mais linda. Vamos lá, vamos ter mais uns. Eu quero ver se dá tempo de mais um relato. Só vou ler porque senão não dá tempo. Se perguntássemos a João evangelista e pensamos quando Jesus nasceu, o que ele respondeu? No dia em que meu entendimento, iluminado pela sua divina graça, me fez saber que Deus é amor. O apóstolo que mais falou de amor foi João evangelista. Apóstolo querido de Jesus, fantástico. Se perguntássemos a Tomé o incrédulo, quando e onde nasceu o mestre? E ele, por certo, retrucará. Jesus nasceu em Belém, naquele dia memorável e inesquecível em que foi me dado a entender que Deus não morreu, que a morte não tinha poder sobre Jesus. Ali ele nasceu para mim, que ele duvidava que Jesus tinha ressuscitado.
Vamos lá, ainda tem mais uma pergunta aqui. Se nós perguntássemos a Zaqueu, publicano, eis o seu testemunho. Jesus nasceu lá em Jericó, naquela manhã linda de sol. Jesus ia entrando nessa cidade com os discípulos dele. E eles falaram para mim que Jesus era tão bom que ajudava e amava a todos. Eu falei, meu Deus, eu quero conhecer esse homem. Mas ele tinha uma estatura muito baixinha, ele não conseguia ver no meio da multidão. Ele subiu numa árvore na beira do caminho para ver Jesus. Para surpresa de Zaqueu, Jesus ia passando do lado da árvore e falou, ô Zaqueu, desça dessa árvore. Hoje eu vou me hospedar em tua casa. Acho que o Zaqueu caiu lá da árvore, nem desceu. Alegria, já pensou? Vou me hospedar na tua casa. E Jesus foi hospedar na casa de Zaqueu. Zaqueu era muito rico, cobrador de imposto. Ele falou, mestre, eu preciso repor. Menos quase tudo que eu tirei, que eu cobrei de imposto, quero repor. Jesus não falou nada. Deixou o coração dele, né? Daí ele falou assim, quando Jesus saiu da casa dele, ele falou assim, hoje entrou a salvação na minha casa. Nunca mais me separei de Jesus. Retribuiu o que ele tinha cobrado e foi seguir os apóstolos. Foi o maior trabalhador de Jesus que os apóstolos. E nunca mais se separou de Jesus. Jesus faz a diferença. Já pensou que grandeza desse mestre? Se nós apelássemos finalmente para Dimas, o bom ladrão. Eu não sei se tem bom ladrão, mas devia ser bom. O roubo não devia ser tão grande. Que Jesus disse que ia levar ele no paraíso, naquele dia. O outro ficou duvidando, ficou na mão vazia. Quando Dimas estava desesperado, olhando aquelas multidões raivosas, com aquela maldade terrível, ele falou assim, estou acabado, não tenho mais esperança em nada, acabou minha vida. Ele olhou para Jesus, Jesus recorreu o olhar para ele, passou o olhar nele. Era um olhar tão fantástico, tão carinhoso, tanta luz, que ele falou que esqueceu de todas as misérias dessa terra, toda a maldade dos homens. E Jesus, nesse momento, nasceu para ele, nasceu para Jesus. E Jesus falou, hoje você vai comigo para o reino dos céus. Ele esqueceu toda a maldade, porque ele disse que Jesus mostrou para ele onde ele queria levar, num lugar fantástico, lá no mundo espiritual, que ele esqueceu das maldades humanas, que ele não conhecia esse lado espiritual que Jesus mostrou para ele. Eu quero falar uma poesia, porque senão não vai dar tempo. Se eu ler mais alguma coisa aqui, não vai dar tempo. E todo ano eu falo uma poesia da Mariazinha. Essa poesia é o retrato da nossa humanidade, que nós estamos vivendo hoje. Tem milhões de Mariazinha passando fome pela rua fora. Isso corta o nosso coração. Mas ainda é o momento. Mas nós vamos passar por essa fase, por essa etapa. Então vamos lá. A noite quase gelada, contudo Mariazinha, é menina de outras noites que treme, e tosse e caminha. Guiso longe, guiso perto, é Natal de paz e amor. Há muitas vozes cantando, louvado seja o Senhor. A rua parece nova, qual jardim que floresceu. Cada vitrine enfeitada repete, Jesus nasceu. Descalço, vestido roto, Mariazinha lá se vai, sozinha sem pai que a bege, menina triste, sem pai. Aqui e ali pede pão, está cansada e doente. Vadia sai depressa, é o grito de muita gente. Menina ladra, outros dizem, fuja daqui, ô pata feia. Toda criança perdida deve dormir na cadeia. A fadiga e doente fadigada, depois de percurso enorme, estira-se na calçada, tenta o sono, mas não dorme. Nisso o moço calmo e belo
surge e fala, doce e brando: Mariazinha, você está dormindo ou pensando? A pobrezinha, erguendo os bracinhos nus: hoje é noite de Natal, estou pensando em Jesus. Você não se lembra de mais alguém? E ela responde: eu me lembro também de minha mãe que morreu. Se Jesus aparecesse, o que é que você queria? Eu queria que ele me desse um bolo da padaria. Depois de comer, eu ficaria contente. Depois eu queria também uma blusa grande e quente. Eu queria um par de sapato, uma blusa grande e quente. Depois queria uma casa, assim como todos têm. Depois de tudo isso, eu queria uma boneca também. Saiba, Mariazinha, eu digo que assim seja. Hoje tu terás tudo aquilo que mais deseja. Quem é o Senhor mesmo? Ele respondeu em olhos de luz: eu sou o seu amigo de sempre, minha filha, eu sou Jesus. A pobrezinha, tonta, de imensa alegria, pôs seus braços cansados nos braços que ele, pôs sua cabeça cansada nos braços que ele estendia. E dormiu vendo-se outra, no santo deslumbramento, aconchegada a Jesus na glória do firmamento. No outro dia, muito cedo, quando o lojista abriu a porta, um corpo caiu de leve. A menina estava morta. Morta aqui, nesse mundo ainda de dores e lágrimas e fome, mas estava nos braços de Jesus nos reinos celestiais. Este é o Mestre querido, que vem buscar todos, do menor ao maior, do mais pobre ao mais rico, do mais humilde os intelectuais. Jesus é amigo, companheiro, irmãos e Pai. Em nome do Pai nosso, Ele ama todos nós. Este é o Mestre por excelência. Este é o modelo e guia da humanidade que Deus mandou para todos nós aqui. Qual o mais perfeito modelo que Deus ofereceu aos homens na terra, para servir de guia e modelo? E o Espírito superior que estava respondendo falou: Jesus, uma palavra só, Jesus. E é esse Jesus que nós temos aqui, é por esse Jesus que nós vivemos, é por esse Jesus que somos felizes, é por esse Jesus que nós vamos alcançar nossas glórias no futuro, na nossa caminhada, porque Ele está junto conosco, carregando ainda nós no colo, porque nós somos muito pequenos. Ele não vai deixar nós, enquanto nós não andarmos sozinhos com as nossas pernas. Ele está sempre presente. Mestre querido, onde você estiver, estou mandando um abraço em nome de toda a humanidade para você, nosso Mestre querido e abençoado. Obrigado, Jesus. Obrigado, Mestre dos nossos corações. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Que assim seja. Obrigado, Jesus.